Olá, galera! E aí, como é que vocês estão? Preparados aí para mais uma aula de Direitos Humanos? Então, eu sou a professora Mariana, para quem esqueceu de mim. Na nossa última aula, eu falei que eu ia tratar ali dos dois últimos slides com vocês, que eu não tinha tempo para falar aqui naquele vídeo. Então, hoje a gente começa falando ali desses dois últimos slides, que é bem importante para a prova de vocês, e aí a gente dá continuidade aqui na nossa matéria, hoje então com a Política Nacional dos Direitos Humanos. Então, vamos lá. São dois temas recentes que eu trago aqui para vocês, que pode ser objeto da sua prova, que tem caído aí bastante nas provas da ordem, não assim de forma tão expressa quanto eu falo para vocês, mas vocês sabendo ali identificar na prova, já vai estar mais seguro, e aí eu estou preparando vocês para qualquer tipo de pegadinha que possa aparecer. Então, vamos lá. Eu trago para vocês aqui os grupos vulneráveis e as minorias. Qual que é a diferença, gente? Porque na hora que a gente só lê, parece que é tudo igual, parece que eles estão falando da mesma coisa. E, na verdade, não é. Então, a gente precisa saber essa diferença, e são temas aí que vocês podem ver até na mídia, que a gente fala todo dia, né? A gente vê todo dia, tanto jornal, internet, que todo dia tem uma notícia sobre essas coisas, mas a gente não sabe identificar na prática o que é o que, e hoje vocês vão aprender. Então, os grupos vulneráveis, eu quero que vocês lembrem, lembra do consumidor, que o consumidor é o vulnerável? O consumidor pode ser várias pessoas, ele não tem um tipo específico, esse é só o nosso macete, ok? Então lembra dos vulneráveis, que eles são bastante quantidade, eles podem ser considerados vulneráveis por vários aspectos, pela idade, pela condição social, pelo gênero ou opção sexual, ou então uma necessidade especial, e qualquer característica aí que deixe a pessoa suscetível a uma violação de direitos. Então hoje a gente vê muito em noticiário, por exemplo, agressões aos homossexuais, aquelas pessoas que fazem estelionato com os idosos por causa da condição, né, da idade deles, que eles já não estão acostumados aí com toda a tecnologia, às vezes vai sacar o dinheiro no banco e alguém vai lá para ajudar e acaba levando todo o dinheiro da pessoa. Então a gente tem que pensar nisso. Os vulneráveis, eles são diversos tipos de pessoas que têm alguma condição ali que os deixe suscetível a levar um golpe, a ter qualquer tipo de violação de direito aí. Então, a gente tem como os vulneráveis os idosos, as crianças e os adolescentes, porque eles não têm discernimento, então eles não estão aptos aí para todos os tipos de situações da vida civil. Os moradores de rua, que a gente sabe que também há muita violência contra essas pessoas, uma violência torpe, né, banal, que não tem um motivo, simplesmente por um motivo de diversão, uma coisa horrorosa. As mulheres também, que hoje a gente tem o nosso feminicídio, né, também a mulher é encontrada então nesses grupos vulneráveis, a comunidade, né, dos homossexuais, LGBT, enfim, e pessoas com necessidades especiais. Sempre que você vê que a pessoa tem alguma condição que pode diminuí-la aí no meio social, ela vai ser considerada como vulnerável, ok? E os grupos aqui de minorias. As minorias já é outro tipo de pessoa, gente. Então não é por causa da vulnerabilidade, sim porque ela faz parte de um grupo específico que não é o grupo maior ali da sociedade, que é a minoria mesmo. E aí a gente tem como exemplo, né, os índios, os quilombolas, os budistas, os praticantes de candomblé, as pessoas que são consideradas espíritas. Então, vai ser por um critério numérico, essas pessoas são um grupo menor, um grupo restrito, e vai ter critérios objetivos e subjetivos para você individualizar esse grupo, que pode ser, por exemplo, a etnia, a religião, a língua, os costumes, por aí vai. Então, quando falar de vulneráveis, lembra lá, idoso, criança, homossexual, que mais que tinha aqui, gente? Pessoas com necessidades especiais, desculpa. E falou de minorias, lembra de grupo separado, índio, quilombola, pessoas que frequentam determinadas religiões, e por aí a gente vai. Então vocês conseguem ver essa diferença? É nítido, né, gente? É claro. Mas
quando a gente vê jornal, quando a gente vê algum meio de comunicação aí que não é tão específico, a gente vê que eles misturam tudo. Então, se cair na sua prova, você vai saber diferenciar o que é grupo vulnerável e grupo de minoria. E aí, então, a gente começa a nossa aula de hoje mesmo, tá? Que esse ali era para eu ter falado na aula passada, mas não ia caber no vídeo. Então, ficou para hoje. Então, vamos lá. A atuação internacional sobre os direitos humanos, gente. Como é feita a promoção dos direitos humanos em âmbito internacional? Bom, a gente já sabe que isso tem que ser feito de um modo global. O mundo inteiro tem que ajudar para que os direitos humanos realmente aconteçam na prática. Então, o que os estados que já encaram aí os direitos humanos como direitos efetivos, que às vezes, muitas vezes já têm os direitos humanos introduzidos no próprio ordenamento jurídico, o que eles têm que fazer? Eles têm que promover, eles têm que ali induzir os estados que ainda não tenham aderido a essa disciplina específica dos direitos humanos a tutelá-los. Então, tem que induzir os outros estados a tutelar esses mesmos direitos. Então, aqueles que já aderiram, então, eles têm que aperfeiçoá-los, trabalhar de modo a sempre garantir mais e mais direitos e que na prática nenhum desses direitos seja violado. A gente sabe que é uma coisa muito difícil, por isso que a gente fala que os direitos humanos, eles são uma luta diária, uma conquista diária de todas as pessoas. Então, seja para fomentar, para atualizar ou então para induzir, né, trazer uma coisa nova, os estados devem fazer aí de estado para estado isso, estimulando o respeito aos direitos humanos. Então, não precisa simplesmente você, um estado ali, obrigar o outro estado a cumprir os direitos humanos. Até porque não é esse o intuito da coisa. Você precisa ensinar os outros países o que são os direitos humanos e que eles devem respeitá-los. Então, não é impor os direitos humanos, e sim induzir. E quem que faz o controle, gente? Então, existem aí medidas que organismos internacionais vão criar para verificar se as diretrizes das convenções internacionais, se elas estão sendo realmente cumpridas, respeitadas, aplicadas na vida prática por meio de relatórios. Então, os países ali vão passar as informações para esses organismos internacionais e vão ser criados relatórios do que tem acontecido, como tem se lidado na prática com as violações aí dos direitos humanos. Então, o controle vai ser também uma forma de cobrar os estados que aderiram aí a convenções, enfim, a se obrigar de cumprir esses direitos humanos, porque eles assinaram pactos. Então, eles se comprometeram. Por mais que o pacto não tenha essa força vinculante, essa força obrigatória ali, é um compromisso moral que os estados têm. Porque se você adere ao pacto, você tem que cumpri-lo. Você não simplesmente adere ao pacto para nada. As convenções internacionais, para nada. Então, precisa cumprir por uma questão ética aí dos estados. E qual que é a garantia, gente? A organização ali, de tutela jurisdicional internacional que substitua a nacional quando a nacional se mostrar deficiente ou inexistente. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem um estado e dentro desse estado, já é reconhecido ali os direitos humanos que vão virar direitos fundamentais, se eles estiverem consagrados aí no ordenamento interno daquele país. Se esse país não cumprir com esses direitos, deixar alguma coisa passar, promover a injustiça com relação aos direitos humanos, você pode recorrer a um organismo internacional para fazer com que aquele país cumpra efetivamente o que ele diz no ordenamento dele, ou então o que ele pactuou no âmbito aí internacional. E eu trago aqui um caso para vocês que fica um pouco nebuloso, né? Professora, como que acontece isso na prática? É verdade? Ou então é só alguma coisa que convencionaram, mas na prática não acontece assim? Acontece sim, gente. E a gente tem um caso aqui no Brasil, que é a Lei Maria da Penha, que essa lei,
ela é resultado aí de uma puxadinha de orelha internacional que o Brasil levou. Por quê? O que aconteceu? A gente sabe que a Maria da Penha realmente é um caso real, então essa mulher, ela sofreu violências assim absurdas por parte do companheiro dela e acabou que ela ficou paraplégica de tanta violência que ela sofria por parte do esposo. E o que aconteceu? Ela entrou no judiciário brasileiro e ela não conseguia medidas efetivas aí para sua segurança, tanto que, né, aconteceu aí tentativas de homicídio contra Maria da Penha por parte do marido dela. Então, recorreu-se aí à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, para fazer com que o Brasil realmente protegesse essa mulher, fizesse com que os direitos humanos da Maria da Penha realmente fossem preservados, para que nada mais violasse a integridade dessa mulher que já foi tão fragilizada. E aí, o Brasil foi condenado aí pela corte da OEA, por omissão e negligência, no caso da Maria da Penha, e o Brasil então tinha que fazer alguma coisa para reparar tudo isso que aconteceu com ela. E aí surgiu então a Lei Maria da Penha aqui no Brasil, que é contra a violência da mulher, né? Então, vejam que isso realmente acontece na prática, que não é uma coisa assim que a gente fala, é muito difícil, é praticamente impossível disso acontecer, essas coisas de corte internacional não é para todo mundo, enfim. A gente sabe que é mais restrito o acesso, porque tem várias coisas, né, que a gente precisa fazer para chegar ali na comissão da OEA, por exemplo, numa corte internacional. A gente vai ver isso no decorrer aí das nossas aulas, mas não é impossível. Isso acontece realmente na vida prática e é assim que tem que acontecer mesmo, para que o Estado não fique acomodado ali, não finja que simplesmente é bonito ter na Constituição os direitos humanos e na prática nada acontecer. Então, existe sim essa garantia do cumprimento dos direitos humanos e ela é feita tanto no âmbito internacional quanto no nacional. E o âmbito internacional vai então substituir o nacional quando ele não se parecer aí eficaz. E aí eu trago duas expressões para vocês aqui na aula de hoje que tem que saber, que é muito provável que caia na sua prova. Então, vamos lá. Alguém já sabe aí a diferença entre juridicização, tem palavras que são difíceis, e justicialização. Alguém sabe? Juridicização e justicialização. Quem pode me dizer a diferença? Pois é, soa estranho, né? E às vezes, quando a gente lê rápido ali na prova, tá nervoso, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Então, vamos lá. Juridicização é o mecanismo inerente aos direitos por meio do qual fatos são submetidos ao âmbito jurídico de proteção. É dizer o direito, formalizar o direito. Então, uma forma de juridicização é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Anota aqui no caderno se não ficou claro para você. E justicialização, então, gente, é a efetividade, é a materialização dos direitos. Então, um exemplo aí de justicialização é o Tribunal Penal Internacional, que é o nosso TPI, e também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, olha só, gente, tem horas que engata aqui para mim, nem eu consigo falar. Juridicização é a parte formal do direito. É aquela coisa que diz do positivismo, né? É o direito positivado. E aqui, ó, a justicialização é então o direito material. Opa, fiz tudo errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Aí. Então, aqui, ó, é é o direito material. Aquele que acontece na prática. Então, anota lá. Juridicização é o direito formal, positivado. Justicialização é o direito material, aplicado no seu dia a dia, na sua vida prática.
E qual que é a responsabilidade dos estados, então, pelos direitos humanos? Gente, o Estado ele é responsável pela realização dos direitos humanos dentro do seu próprio Estado, e aí a gente sabe que acontece muitas vezes através das políticas públicas, e também o Estado ele é responsável pelo controle. Então, olha aqui, ó, realização e controle. O controle do abuso do poder estatal como condição de proteção dos direitos humanos. Então, não pode ter violação de direito nem por parte do particular, ali na sua vida privada, no seu âmbito de trabalho, em qualquer atividade que você realize, e também não pode ter violação de direitos humanos por parte do Estado. Então, ninguém pode violar os seus direitos fundamentais aqui dentro do Brasil. E quem que faz esse controle? Como que é feito isso, gente? Alguém consegue me dizer? Poder judiciário. Então, a gente tem o poder judiciário justamente para controlar. Houve violação? Está em risco de violação? Tem que recorrer ao poder judiciário. Então, aqui, ó, poder judiciário. E no plano internacional? Bom, se no plano ali nacional, no âmbito nacional interno do país, é o poder judiciário, quem que vai ser no plano internacional? Vai ser o nosso poder judiciário internacional. Então, quem que é? A gente vai ver aí ao longo das aulas que cada região do mundo tem ali a sua corte internacional, vamos dizer assim. E aqui no caso do Brasil, então, a gente sabe que o Brasil participa aí da Organização dos Estados Americanos, né, que é a nossa OEA, e a OEA vai ter aí a Comissão de Direitos Humanos da OEA, a Corte da OEA. Então, no plano internacional, aqui no nosso caso do Brasil, vai ser a Comissão da OEA. Então, Comissão de Direitos Humanos da OEA. E agora a gente entra realmente no tema da nossa aula de hoje, que eu deixei ali separadinho para vocês, que pode acontecer de cair na sua prova. Não precisa decorar tudo que eu vou falar hoje para vocês, não fiquem ali noiados a saber os detalhes, exatamente o que é cada uma das coisas que eu vou falar. Mas eu preciso que você entenda de um modo geral, pra, na hora que cair na sua prova, não pegar você de surpresa. Ah, eu nunca vi Política Nacional dos Direitos Humanos, eu nunca vi o Programa Nacional de Direitos Humanos, eu não sei o que é isso. Sabe sim, porque você vai assistir a aula aqui comigo e não vai esquecer mais, tá? Então, o que acontece, gente? Existe aí uma política nacional dos direitos humanos aqui dentro do Brasil que foi instaurada devido às atrocidades cometidas durante o regime militar. E aí é fácil de você fazer essa analogia, gente. Por que existem os direitos humanos? É por causa das atrocidades cometidas lá no período da Segunda Guerra, nazismo, stalinismo e por aí vai. Então, pensa aqui, ó, política nacional dos direitos humanos é para aplicar os direitos humanos no âmbito nacional. Então, foi por causa das atrocidades cometidas aí em algum momento específico do nosso país, no nosso local ali. Então, a gente sabe que foi durante o período aí do regime militar, né, da ditadura. Então, foram desenvolvidos aí em 1958, quando do retorno do governo civil, Política Nacional dos Direitos Humanos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí essa política ela estabelece o Programa Nacional dos Direitos Humanos, que é o nosso PNDH. E aqui, lembrem que é o P de programa e não de política, tá? Então, existiram aí 3 programas nacionais dos direitos humanos no Brasil, né? E o terceiro está vigente até o presente momento. E esses programas, eles determinam algumas coisas em específico que o país tem que fazer. Então não adianta só deixar tudo bonito lá na Constituição e na prática não se fazer nada para garanti-los. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Esse programa 1, ele está ali previsto no decreto 1904 de 1996 e ele foi aí decretado, né, pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, o que esse programa 1 trazia
no seu conteúdo. O que ele queria? Qual era o objetivo dele? Não precisa decorar, é só para ter uma ideia do que aconteceu, para no dia da prova, se cair numa questão, não te pegar de surpresa, tá? Então aqui, ó, estancar a banalização da morte, tanto no trânsito, quanto nos pronto-socorros, quanto nos presídios, quanto por armas e por chacinas, ok? Então, a morte era uma das coisas principais aqui do programa número 1. Obstar a perseguição e a discriminação contra os cidadãos. Então aqui, ó, perseguição e discriminação. Sugerir medidas para tornar a justiça mais eficiente e um acesso mais efetivo da população. Então aqui, ó, acesso à justiça, né? E também o combate à impunidade. Esse foi o programa número 1. Vamos ver aqui o programa número 2. O programa número 2, ele foi aí instituído pelo Decreto 4.229 de 2002, também pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí esse programa, vejam aqui, ó, que ele já trouxe muito mais coisas para serem aplicadas aí na vida prática. Ele trouxe o direito à educação, saúde, previdência e assistência social, direito ao trabalho, à moradia, um meio ambiente saudável, a alimentação, a cultura e o lazer, a construção e a consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Então vejam que esse aqui foi bem mais amplo do que o primeiro programa. E aí o nosso terceiro programa, que foi instituído pelo Decreto 7.037 de 2009, pelo presidente Lula, já tem ali outros eixos orientadores, que foi então a interação democrática entre o Estado e a sociedade civil, o desenvolvimento dos direitos humanos, a universalização de direitos em um contexto de desigualdades. Então precisava diminuir aí as desigualdades, o combate à desigualdade. Então priorizava também a segurança pública, o acesso à justiça e o combate à violência. Também aqui, ó, a educação e a cultura em direitos humanos e o direito à memória e à verdade. Talvez aqui a novidade mesmo seja essa parte aqui, ó, do direito à memória e à verdade. No período da ditadura aconteceram muitas coisas que as famílias, né, de hoje, por exemplo, não entenderam. Ninguém sabe aonde foi parar o corpo daquele familiar, por exemplo. Ninguém sabe por que o fulano foi morto, como que aconteceu, para onde ele foi levado, será que ele morreu mesmo? O que fizeram com essas pessoas durante a ditadura, durante o nosso regime militar? Então, existem comissões, né, que a gente fala aí, comissões da verdade, da memória, que contam aí essas histórias com os familiares, buscam resgatar a verdade sobre os fatos que aconteceram, buscam resgatar as memórias dessas coisas que aconteceram para confortar, para trazer um pouco de conforto para essas famílias sobre tudo o que aconteceu naquela época, por muita injustiça que aconteceu naquela época. Então, esse direito à memória e à verdade, a grosso modo, né, que a gente sabe que existem estudos aí muito mais detalhados, eu não tenho como trazer exatamente o que foi isso para vocês, porque a gente teria aulas e aulas para falar só sobre essas comissões aí, por exemplo. Então, essa novidade do direito à verdade e à memória é do programa 3, ok? E quais foram os resultados aí desses programas nacionais de direitos humanos, gente? Graças a esses programas, foram aí instituídas várias leis que ajudaram, né, na efetivação na vida prática dos direitos humanos. Então, vamos ver aí cada uma delas, o que elas trouxeram de novidade boa aí para nós. Então, a Lei 9.140 de 95, através dela o Estado reconheceu a responsabilidade dos governos ditatoriais, lá da época, né, da ditadura, pelas mortes ocorridas naquele período e concedeu indenização às famílias. Olha como foi importante essa época, olha como é importante o direito à verdade e à memória, né? Não só porque as pessoas já morreram e precisa saber o que aconteceu, mas também por essa indenização que é devida a essas famílias. Então, a Lei 9.299 de 96, ela trouxe aí a transferência da justiça militar para a justiça comum nos casos de julgamento dos crimes dolosos praticado por militares contra civis.
Também a Lei 9.415 de 96, que instituiu aí a obrigação da presença do Ministério Público em todas as fases processuais que envolvam litígios pela posse da terra urbana e rural. A 9.555 de 97 trouxe a tipificação do crime de tortura, que já é proibido pela Constituição Federal, com penas severas. Então, tipificou-se o crime de tortura. Veio essa lei para dizer o que é a tortura na prática. E a Lei 10.826 de 2003 trouxe para nós o Estatuto do Desarmamento. Então, ocorreu aí a implementação dessas medidas pelo Ministério Público. Então, pelo Ministério da Justiça. Então, aqui ó, implementação de medidas pelo Ministério da Justiça. O que o Ministério da Justiça fez a partir dessa lei, a partir desses programas nacionais de direitos humanos? A implementação de programas de serviço civil voluntário, a criação de programas de proteção às testemunhas, a criação de balcões de direito para ajudar a população a ter acesso à justiça, a realização de cursos de reciclagem, capacitação, treinamento de policiais com ênfase no respeito aos direitos humanos, porque não adianta nada as pessoas, né, da vida ali civil exercerem esses direitos humanos, quererem exercer esses direitos humanos, se a própria polícia não respeita os direitos humanos, a parte ali que protege a população. Então todo mundo precisa estar atento aí aos direitos humanos. Todo mundo precisa entender e respeitá-los. E também aqui a elaboração de um manual de direitos humanos. Quem tiver curiosidade é só colocar no Google que aparece ali para vocês esse manual. E aí, a gente chega no tema principal da nossa aula, né? Que é os direitos humanos na Constituição Federal. Então vejam que a gente precisa percorrer todo um caminho para a gente chegar a falar do Brasil, até quando a gente for falar ali só no âmbito internacional, dessas comissões, dessas organizações internacionais que cuidam aí dos direitos humanos. Então, uma coisa vai puxar a outra. Não tem como a gente falar dos direitos humanos só naquele país, só naquele lugar, só naquela organização. Não, a gente precisa sempre ver tudo no modo holístico. E aí, a principal coisa aqui que a gente tem para falar dos direitos humanos na Constituição Federal é a diferença entre a norma e o princípio. Talvez você já lembre dessa diferença lá do direito constitucional, mas não custa a gente revisar isso aqui, porque vai que tem alguma coisa aí na sua cabecinha que não ficou bem esclarecida. Então vamos lá. A norma, ela é mais específica e mais precisa que o princípio. A norma vai dizer uma coisa e o princípio vai ser aquilo que vai fazer com que você interprete a norma de uma forma justa, de uma forma boa. Então, a norma aplica-se diretamente ao caso concreto e normalmente determina um fato, uma tipificação de um direito. Por exemplo, não matar, né? A gente tem ali a determinação de um fato, a tipificação, não pode matar. E devem existir efetivamente no texto normativo, para poderem ter validade, vigência e eficácia. Não esqueçam aqui dessas 3 palavrinhas, tá, gente? Precisa estar positivada, tem que estar escrita ali no texto normativo, precisa ter validade, vigência e eficácia, essa lei, para que ela possa realmente ser aplicada aí à população. Então, a gente falou da norma. Vamos falar agora dos princípios. O princípio, ele não é concreto e específico igual à norma. O princípio, ele é abstrato, ele é geral. O princípio vai ser nada mais do que uma regra de hermenêutica. Ele precisa de interpretação para ser aplicado no caso concreto. Então, o princípio vai determinar valores. Por exemplo, a dignidade. A dignidade, ela não é uma norma. A dignidade da pessoa humana, ela é um princípio. Porque por mais que a gente tenha ali
várias coisas, né, que a gente tem como direito, a gente tem que aplicar esses direitos de modo a pensar na dignidade da pessoa humana, porque ela vai ser um princípio, ela está além, ela é o que vai dar ali a diferença na nossa interpretação. Ela rege a interpretação, a dignidade da pessoa humana, aqui para nós nos direitos humanos. E então, o princípio, ele pode ser reconhecido implícita ou explicitamente no ordenamento jurídico. Então, não importa se ele está ali de modo explícito na Constituição ou não. Na nossa Constituição, a gente sabe que está lá a dignidade da pessoa humana como princípio. Mas, se for um princípio implícito, ali aplicado, né, pela jurisprudência, pela doutrina, não tem problema nenhum. E os princípios, então, são diretrizes do sistema jurídico que apontam os rumos a serem seguidos por toda uma sociedade. Essa é a principal diferença, então. E qual que é a importância da dignidade ser um princípio, gente? Porque ela vai consagrar valores, ela vai dizer que todos aqueles outros direitos, eles só existem se eles forem de acordo com a dignidade humana, se eles não ferirem a dignidade das pessoas. Então, ela não impõe um comportamento específico, ela é, na verdade, um parâmetro de ponderação em caso de concorrência de direitos. Então, a gente sabe que toda pessoa, ela tem vários direitos que ela pode se utilizar deles concomitantemente, ao mesmo tempo. A gente tem direito à religião, a gente tem direito à vida, direito à saúde, direito à moradia, direito à educação. Então, a gente exerce todos esses direitos de modo simultâneo na nossa vida prática. E em algum momento pode ser que esses direitos entrem em conflito. E aí a gente tem que apelar, né, para a dignidade, para saber qual que vai prevalecer, qual deve prevalecer naquele caso concreto, sempre visando aí a dignidade da pessoa humana. E aí eu trouxe duas frases aqui para vocês entenderem o que é dignidade para os autores aqui no Brasil, porque a gente sabe que não tem um conceito fechadinho de dignidade, que é difícil dizer o que é dignidade, é mais fácil dizer o que ela não é. Então, vamos ler aqui comigo. A dignidade é um valor espiritual e moral, intrínseco da pessoa, que se manifesta singularmente na sua autodeterminação consciente e responsável, trazendo consigo a pretensão ao respeito das demais pessoas, edificando um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, todavia sem menosprezar o merecimento das pessoas enquanto seres humanos. Esse conceito é do Alexandre de Moraes. E aí eu trago um pouquinho menor aqui para vocês do melhor autor aí que eu posso dizer, né, sobre o assunto, que é o Ingo Wolfgang Sarlit. Então, a dignidade da pessoa humana, no âmbito de sua perspectiva intersubjetiva, implica uma obrigação geral de respeito pela pessoa, pelo seu valor intrínseco como pessoa, traduzida num feixe de direitos e deveres correlativos de natureza não meramente instrumental, mas sim relativos a um conjunto de bens indispensáveis ao florescimento humano. Então vejam como é difícil a gente falar de dignidade, mas que a gente não pode em nenhum momento deixar de pensar nela, deixar de aplicá-la na nossa vida prática. E aí a gente tem os fundamentos da República Federativa do Brasil e eu preciso que vocês decorem. Vocês sabem que quando não é para decorar eu falo, mas quando tem que decorar, tem que decorar. Não tem o que eu possa fazer para vocês. E aí eu trouxe um macete, que não fui eu que inventei, que é o Soci Diva Plu. E aí eu quero que vocês tenham na cabeça alguma coisa, né, para lembrar na hora da prova. E aí existe uma musiquinha bem boba, bem
né, que pode até ser que você esqueça, mas eu quero que você repita comigo para gravar aí na sua cabeça. Que pensou em fundamentos da República Federativa do Brasil, você lembra de sóci de vaplu, sóci de vaplu, sóci de vaplu, que é o quê? O so vai vir de soberania, o si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, o vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que é isso, gente? Nada mais é do que o equilíbrio entre a mão de obra e o capital. E o plu vai ser para nós o pluralismo político, que vai ser a coexistência de diversas correntes ideológicas dentro do mesmo ambiente. E olha só por que tem que decorar, gente. Porque tem os fundamentos da República Federativa do Brasil e os objetivos. Então, são coisas diferentes que podem cair na sua prova com nomes trocados e aí induzir você ao erro. Precisa decorar, sim. E aí, os objetivos, então, é o Conga Erra Pro. E aí, eu quero que você lembre aqui, ó, do Conga, daquela musiquinha. Conga, la conga, me ensina essa mironga, agora eu quero ver não sei quem dança conga. Então, conga é o objetivo. Você quer ver a pessoa dançar o conga, é o seu objetivo que você vai ter. Então, conga, erra pro, vai lembrar de objetivo da República Federativa do Brasil. Então, vamos lá. O com, faltou o N aqui para deixar maiúsculo para vocês, vai dizer o seguinte, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O G vai ser garantir o desenvolvimento nacional. O erra vai ser erradicar a pobreza e a marginalização. E o pro vai ser promover o bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação. Então vejam que é um macete bobo, você pode achar aí que eu tô, né, até tirando sarro de vocês, de modo nenhum. É muito mais fácil a gente aprender quando a gente tem coisas que facilitam o nosso entendimento aí. Então, falou lá, fundamentos da República, sócio de vaplu. Objetivos, musiquinha do Conga. Conga erra pro. Ok? Então, tem mais uma coisinha aqui que é besta, mas pode ser que você não esqueça, porque vai lembrar do Conga, porque eu cantei a musiquinha do Conga, paguei o mico aqui pra vocês. Mas, lembra aqui, ó, Conga, se alguém te fizer dançar o Conga, vai ser um erro profissional. E aí você não esquece mais. Conga erra pro. Então, vamos aí para os princípios da República Federativa do Brasil e as relações internacionais. Então, gente, olha só, tem fundamentos, tem objetivos e tem os princípios da República Federativa do Brasil que tem que saber, não pode errar no dia da prova. Aqui tem mais uma frase para vocês, que também não fui eu que inventei, tá? Então não pensem aí que eu sou super criativa e tudo, não é isso, gente, alguém criou e aí a gente tem que ir repassando para vocês, foi o modo como eu aprendi, é o modo que eu estou ensinando vocês e espero que vocês aí repassem aí para os colegas, para a gente sempre ir buscando mais conhecimento e compartilhando esse conhecimento. Então vamos lá, falou de princípios, lembra que o macete já começa com P. Preso, decore, a igualdade independe de concessão ou não de automóveis. Então pensa lá, a pessoa está presa, a pessoa queria liberdade, ela quer um automóvel para ir embora do presídio, ok? É isso que você tem que pensar. Falou em princípio, lembrou do preso, preso quer ir embora da cadeia, quer um automóvel para dirigir. Então, preso, decore, a igualdade independe aí da concessão ou não de automóveis. Então, vamos lá, cada palavrinha aí da nossa frase vai dizer alguma coisa para nós. O pre é a prevalência dos direitos humanos. O so é a solução pacífica dos conflitos. O de, defesa da paz. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aqui é para estar o separado aqui, tá, gente? Não ali, aqui junto. Então, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, aqui a gente fez o preso decore, tá? E aí a gente vai para o outro slide para fazer o resto da frase. Aqui, ó. Igualdade independe de concessão ou não de automóveis. Então, olha aqui.
Igualdade independe de concessão ou não de automóveis. Igualdade entre os estados. Independência nacional. Concessão de asilo político e não intervenção do automóveis. Aqui vai ficar autodeterminação dos povos. Então, pode ser que vá te confundir no dia da prova. Então anota no caderno, não deixa essas coisas passarem batidos porque você achou bobo, porque você acha que já decorou, que não tem como esquecer. A gente sabe que é muita matéria, que é muita coisa que vocês têm para aprender até o dia da prova. Então, não custa. Anota no caderno, faz ali os seus esqueminhas, faz o jeito que for melhor para você gravar. Se for para você ficar olhando, coloca um post-it lá na sua parede, fica repetindo, grava a sua voz, escuta em determinados momentos do dia. Só essas partes aí de macetes que você consegue adquirir de todas as matérias, faz de alguma forma que você vá conseguir lembrar para o dia da sua prova, ok? E vamos aí então para os princípios gerais da Constituição Federal. Então lembrem que aqui a gente acabou de ver os princípios da República Federativa em suas relações internacionais. Então, esses princípios que eu falei para vocês é nas relações internacionais que são aplicados. E agora a gente tem os princípios gerais da Constituição Federal, que é a legalidade, que ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, né? A isonomia, que eu já trouxe para vocês aquele desenho dos menininhos nos caixotes, né? Que todo mundo tem que ficar ali na mesma altura. Não pode ninguém estar com o mesmo número de caixotes e estar ainda assim em posição desigual. Então, isonomia vai ser tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E aí eu quero que vocês lembrem o seguinte: num ambiente em que é proibida a entrada de cachorro, de animal doméstico, né, animal de estimação, pode o cego levar o seu cão-guia para poder circular dentro daquele espaço, sendo que é proibido a entrada de animais? Pode sim, porque é uma forma de você tratar o cego, né, que tem uma necessidade especial, que vai estar sendo desigual, de acordo com as suas desigualdades, para que ele possa circular naquele ambiente, assim como as outras pessoas que enxergam. E aí, a gente tem que ter essa diferença aqui, né, de igualdade formal e material. Uma é simplesmente, né, na lei e a outra é na prática. Então, a gente já sabe ali que tem diferença entre isonomia e igualdade, e o princípio trata da isonomia. Liberdade também é um dos nossos princípios gerais, que vai ser a autonomia da vontade da pessoa. Então, a pessoa tem que saber se reger aí no mundo, ela sabe o que faz com o próprio corpo, ela toma suas próprias atitudes em relação a todas as partes da vida dela, em âmbito a qualquer coisa que ela tenha. Então, tanto a liberdade de expressão, de reunião, de religião, enfim. Também aqui o nosso princípio da segurança jurídica e o devido processo legal, que é a garantia contra as arbitrariedades do Estado. Então, por hoje, o nosso recadinho inicial aí, né? A gente começou a falar da Constituição, a gente vai ter mais momentos aí para falar disso, mas tem que decorar essa parte para a gente poder prosseguir. Então, por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando, continuem assistindo aí os vídeos, terminem as matérias, que vocês vão ver que no dia da prova vai tudo soar com muita naturalidade, porque você fez a sua parte, ok? Então, se vocês quiserem conversar comigo, acompanhar as dicas que eu posto aí na internet, tanto no Facebook quanto no Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima, gente, bons estudos. Força aí!